Pessoal, boa noite ou bom fim de tarde, sejam bem-vindos a esse que é mais um episódio da nossa série Além da Moda, um episódio no qual o Dr. Rodrigo Bomeni e eu fazemos um bate-papo seguindo como roteiro os capítulos do meu livro Uma Dieta Além da Moda. Nós já tivemos 3 episódios da série, seguindo o roteiro do livro, episódios 1, 2 e 3. E esse hoje é o episódio número 4 da série Além da Moda. Agora deu Tudo bom, certo. Rodrigo? Tudo Boa bom, Souto? tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Então, Vamos como lá, Souto, então. eu peguei a apresentação, Souto, enquanto você tentava me aceitar. Então, como o Souto disse, esse é o 4º capítulo da nossa série Além da Moda. E, particularmente, eu acho que é o capítulo mais simbólico do livro, tá bom? E por que eu digo isso? Porque talvez um dos grandes diferenciais do livro, e eu ressalto isso até na minha introdução, é o apego às evidências científicas e não às próprias crenças, né? E essa crença da teoria carboidrato-insulina é algo muito enraizado, né, na dieta low carb, em quem defende a dieta low carb, e de certa forma é importante que a gente analise que talvez aquilo que a gente aceitasse como um mecanismo único e exclusivo e absolutamente irretocável, olha, ao longo dos últimos 10 anos, diversas evidências científicas demonstraram que ela não, né, aí até como o capítulo diz, ela não está errada, mas ela é incompleta. E esse capítulo, para mim, do livro demonstra exatamente isso, né? Que, veja, não é um livro que defende tudo o que um dia já se acreditou em relação à dieta low carb, né? É um livro que resume todas as evidências sobre o assunto e algumas são corroboradas, outras são refutadas e outras são ditas como incompletas, e talvez eu acho que esse seja o grande marco do livro, é justamente isso. Eu acho que se a gente se apega a um aspecto da teoria, a um mecanismo específico, a gente corre o risco de ter a coisa toda refutada se aquilo ali se mostra incorreto num experimento científico. E o problema é mecanismos, e isso eu repito muitas vezes no livro, eles são interessantes, eles são curiosos, mas os mecanismos eles nos levam para caminhos ruins se a gente se apegar demais a eles. Por isso que eu sempre digo, eles pavimentam o caminho para o inferno. Então, o fato é, eu preciso saber se a estratégia funciona ou não. E aí eu vou tentar saber através de quais mecanismos, porque isso, como a gente vai ver na conversa de hoje, tem determinadas implicações. Há pessoas, por exemplo, e a gente vai tocar nisso em mais detalhes, que dizem assim, você não pode comer proteína demais porque vai virar açúcar, porque vai elevar a sua insulina. Tá? Eles estão se detendo num mecanismo, enquanto que a atitude cientificamente correta é, nos estudos que usam mais proteína, as pessoas emagrecem ou engordam? É isso que nós queremos saber, o desfecho concreto. Vamos começar então, Vamos. Rodrigo. E acho que aí vem um ponto importante, né, que o Souto falou. Da mesma forma que a gente não pode aceitar mecanismos, né, como verdade absoluta para diversas outras situações, a gente tem que manter o mesmo conceito quando a gente fala sobre dieta low carb. E aí eu vou ressaltar um ponto importante desse capítulo. Veja, a ideia da discussão do modelo carboidrato-insulina não é, né, a gente não está discutindo aqui se uma dieta low carb funciona ou não. Né? Isso, como a gente vai ver em outros capítulos, a gente já sabe que na realidade ela funciona. A discussão nesse capítulo é por que ela funciona. Né? E aí a questão do carboidrato e insulina a gente discutiu nos capítulos anteriores da série Além da Moda, e o Souto detalhou bem no livro, mas resumidamente a ideia central por trás é as calorias, né, embora elas sejam iguais do ponto de vista físico, né, para o nosso corpo, dependendo da origem dessas calorias, a gente vai ter uma resposta hormonal diferente. Ou seja, se a gente come um bife, a gente come um pão, ou se a gente bebe azeite,
e todos tenham 200 calorias, a resposta hormonal do nosso corpo vai ser diferente. A gente discutiu isso nos outros capítulos e a gente viu que um dos hormônios, né, mais importantes na regulação do acúmulo de gordura corporal é a insulina. E muitas das teorias do modelo da dieta low carb envolve essa questão do carboidrato e insulina, já que carboidrato, né, é o principal macronutriente que estimula a secreção de insulina, e insulina é o hormônio que está diretamente relacionada com o acúmulo de gordura. Então, a teoria proposta é, se você tem uma dieta com mais carboidrato, você produz mais insulina, por causa disso você acumula mais gordura. Essa gordura, ela é mais acumulada, ela fica menos disponível, você tem mais fome, por isso você come mais. E a proposta inversa, quando você diminui a quantidade de carboidrato. Então, o capítulo começa com essa frase, né? Uma teoria científica precisa ser capaz de fazer previsões que se confirmem e precisa sobreviver às tentativas de refutação. Então, essa teoria do modelo carboidrato-insulina existia e, por causa disso, ela foi sendo testada, né, ao longo desses últimos 10 anos. E aí, o primeiro destaque, né, da primeira frase desse capítulo é: proteínas elevam a insulina, mas não nos fazem engordar. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A própria realidade por si só, né, Souto, já refuta parte do modelo proposto. Então, embora os carboidratos tenham um grande impacto na glicemia, né? Se a gente estiver prestando atenção num diabético, é muito importante. Se ele for comer amido ou açúcar, a glicose dele vai subir muito. E se ele comer proteína, não. Se ele comer gordura, não. Se ele comer fibra, não. Agora, quando o assunto é insulina, o fato é que proteínas elevam a insulina e algumas que são ricas em aminoácidos de cadeia ramificada elevam bastante a insulina. E se isso por si só fosse a única explicação sobre se uma coisa engorda ou emagrece, como é que a gente explica que dietas ricas em proteína tendem a produzir perda de peso? E a gente vai entrar em detalhes sobre esse aspecto num capítulo posterior, tá? Mas é um fato, eu acho que a maioria de vocês que estão aqui nos ouvindo já sabem, que se você aumenta a proporção de proteína na dieta, as pessoas tendem a comer menos, aumenta. O Gary Taubes é alguém que eu sempre admirar, é alguém a quem eu sou muito grato, porque foi graças ao livro dele, Por que Engordamos, que esse mundo se abriu para mim. Né? Mas o Taubes, ele é muito peremptório nessa ideia de que para que você engorde, é necessário aumentar a insulina e ter carboidratos na dieta. Se você tiver uma dieta de baixo carboidrato, você vai emagrecer, e aí diz o Taubes, toda a dieta que emagrece necessariamente tem restrição de carboidratos. Se um dia esse livro for traduzido, eu acho que esse capítulo, talvez o Taubes não goste de ler, for traduzido para o inglês. E Souto, a gente falou muito na questão da insulina nos capítulos anteriores, né? E aí nesse capítulo aqui você menciona de outros hormônios que influenciam na lipólise, ou seja, na quebra da gordura, né? E um mecanismo interessante que é a relação da insulina com o glucagon, e que eu acho que pode exemplificar melhor ainda essa questão da proteína. Eu vou dar um exemplo rapidinho que eu acho que as pessoas vão conseguir entender. Insulina é um hormônio que faz a glicose no sangue baixar, certo? Faz todo sentido que o corpo tenha criado esse mecanismo de você come açúcar, a glicose no sangue aumenta e secreta um hormônio que é a insulina, que faz ela baixar de modo que controla os níveis, tá? Mas vamos pensar, é fato que se você come proteína, whey protein, tá? Vai comer lá whey protein, proteína pura, a insulina vai subir. Mas e aí, como você não está comendo glicose, a glicose no sangue não deveria baixar, não deveria dar uma hipoglicemia quando você come proteína? Por que isso não acontece? É porque o corpo, que não é bobo, quando você come proteína, essa proteína estimula dois tipos de células no pâncreas. As células beta que produzem insulina, mas também as células alfa que produzem o glucagon. E esses hormônios, eles têm efeitos opostos. E quando você secreta ambos, os níveis de glicose no sangue tendem a ficar estáveis. E por isso que uma pessoa que come um bife e come um ovo não vai ter uma elevação de glicemia. Mas esse detalhe que o Rodrigo salientou é muito importante, porque lembrem, a insulina e o glucagon
eles não atuam só sobre os níveis de glicose, eles atuam sobre o destino da gordura no corpo também. Então, quando você come proteína, ela estimula a insulina, mas ela também estimula o glucagon. O resultado é que você não vai estar favorecendo o acúmulo de gordura, porque você está estimulando os dois hormônios. Mas eu volto a um ponto que a gente ventilou ali no início, Rodrigo. Isso tudo é mecanismo. Tanto faz se isso que nós estamos falando é o que realmente explica ou o que não explica o que está acontecendo. É só para colocar para vocês que a biologia tende a ser muito mais complexa do que as teorias simplistas que a gente faz para que a coisa faça sentido na nossa cabeça. Mas a principal mensagem aqui é que a gente não pode ficar mega preso na ideia de que tudo o que importa é se um alimento eleva a insulina ou não. Porque isso gera comentários que chegam para mim todos os dias lá na área de membros do blog ou aqui em rede social, que é assim: determinada pessoa disse no Instagram que eu não posso usar adoçante porque aumenta a insulina. Por este raciocínio, eu não deveria poder comer proteína também, porque eleva a insulina. Então, os mecanismos pavimentam o caminho para o inferno. O mecanismo não basta para você ditar que algo deva ou não deva ser feito. Tá bem? Então, só para lembrar que é a história da proteína é um dos locais nos quais a teoria carboidrato e insulina começa a fazer água, porque o fato é proteína estimula a insulina, mas proteína favorece o emagrecimento. Acho que tem um ponto interessante, né, Souto, pensando do ponto de vista prático, né? E aí, principalmente para profissionais da saúde, médicos e nutricionistas, e para quem tem diabetes tipo 1. Esse é um dos motivos pelos quais uma pessoa que faz uma dieta apenas com salada e carne e tem diabetes tipo 1, é o motivo pelo qual a sua glicemia também aumenta, um pouco mais tardiamente do que se comer esse carboidrato, mas também aumenta. E não porque a proteína virou glicose, mas é porque quando você come a proteína, você tem o estímulo da insulina e do glucagon. Mas o paciente com diabetes tipo 1, ele não produz insulina, mas ele continua tendo a produção de glucagon e isso aumenta a produção de glicose endógena. E por causa disso, muitos pacientes que seguem uma dieta low carb e têm diabetes tipo 1, muitas vezes eles precisam adicionar um pouco de insulina ultra rápida ou um pouquinho antes desse pico glicêmico, ou eles aplicam uma insulina regular que tem um tempo de ação um pouquinho mais demorado imediatamente quando eles comem a proteína, e aí é um ajuste fino para conseguir manter a glicemia totalmente controlada. Souto, vamos lá. Então, o Souto já disse que essa parte da teoria do modelo carboidrato-insulina é a grande base da teoria do Taubes, e que aí entra um cientista, né, que teve muita relevância aí nos estudos publicados depois disso, inclusive até com a ajuda, digamos assim, financeira do Taubes, tentando comprovar ou refutar essa hipótese, que é o Kevin Hall. E aí ele tem 3 grandes estudos, digamos assim, que eu acho que trazem insights muito interessantes sobre o assunto. Eu entrei em algum detalhe nesse capítulo sobre esses estudos, até porque muita gente usa esses estudos para dizer que low carb não funciona. Sabe? E, na verdade, o Kevin Hall ele não estava interessado em mostrar se low carb funciona ou não, porque, como o Rodrigo já explicou, nós temos ensaios clínicos randomizados que mostram que as pessoas emagrecem com a estratégia, melhoram diabetes, isso não está em questão. Tá? Aqui a gente está tentando explicar os mecanismos. E o Kevin Hall é um cientista sensacional, melhor acepção do termo. Ele é um cara que ele não está contaminado por ser a favor ou contra uma coisa. Ele desenha experimentos para testar hipóteses. Né? Então a primeira hipótese que ele quis testar é assim: será que se eu colocar pessoas em dietas com o mesmo grau de restrição de calorias, mas um grupo restringir apenas carboidratos e outro grupo restringir apenas gordura, mas ambos restringirem 30% das calorias, será que vai ter diferença no emagrecimento? Afinal, a teoria, né, carboidrato e insulina sugere que se você reduzir os carboidratos, o resultado seria diferente. E aí ele fez isso em ala metabólica, que é aquela situação que as pessoas ficam trancadas, fechadinhas, num quarto, onde se mede o oxigênio que elas respiram, o CO2 que elas botam para fora, a temperatura do corpo, o xixi que elas produzem, a comida que elas comem, mede tudo, tá? E aí a conclusão nesse estudo é que
não houve diferença, o emagrecimento foi semelhante nos dois grupos, e quando eles mediram o quociente respiratório, que vê o quanto das calorias que foi queimado foi de gordura ou de outras coisas, eles até acharam que no grupo que restringiu gordura se queimou um pouco mais de gordura. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque eu acho que no livro está melhor explicado, mas o principal é a gente ter em mente que esse foi um estudo que durou 6 dias. Tá? Então, ele não é um estudo para mostrar se low carb funciona ou não, já tem estudos mostrando isso, mas ele quer mostrar o seguinte, que não é só a restrição de carboidratos que faz a pessoa emagrecer, que você pode produzir emagrecimento com restrição de gordura. Uma crítica desse estudo é que o grupo que restringiu a gordura ficou super baixo em gordura, mas o grupo que restringiu o carboidrato ainda estava comendo 140 gramas de carboidrato. Então, ele não é exatamente uma comparação justa para a low carb. O principal aqui que eu quero passar para vocês é que calorias importam. Tá? Então, a low carb, ela dá muita saciedade, faz com que as pessoas espontaneamente comam menos, né? Mas nesse estudo que as calorias eram exatamente iguais e você restringiu gordura num grupo e carboidrato no outro, o que a gente mostra é que ambos os grupos emagrecem porque ambos restringem as calorias da mesma forma. Então a gente não pode pegar aquela teoria carboidrato-insulina na forma como o Taubes postulou, que é toda a dieta que emagrece, emagrece porque você restringiu os carboidratos. Então esse estudo mostrou que não. Se você restringir a gordura e a restrição calórica acontecer, haverá emagrecimento. Uma coisa importante, nesse estudo as pessoas não tinham escolha quanto que elas iam comer, tá? Não era ad libitum. Então, talvez o grupo da low carb tivesse menos fome do que o outro, mas ali não se estava estudando fome, tá? Todo mundo era obrigado a comer a quantidade X de comida. Eu acho que vale a pena reforçar de novo, né? Assim, são estudos desenhados com a finalidade de testar um mecanismo. Né? E até mesmo por causa disso, tem algumas falhas que são difíceis, digamos assim, de não acontecer. Né? Uma delas é essa, né? Se você deixa, por exemplo, as pessoas comerem de acordo com a vontade, talvez você deixe de isolar, digamos assim, a quantidade de calorias. Então, para que todos os possíveis fatores que interfiram no resultado sejam isolados e você fique somente com aquele fator que você quer comprovar ou refutar, você precisa criar uma série de situações ou circunstâncias que talvez não sejam ideais, e tudo bem, vão ser passíveis de crítica, digamos assim, mas que na realidade acaba sendo muito difícil. Uma delas sempre é a questão do tempo. Olha, mas foi pouco tempo de duração. E de fato, né, são esses estudos em alas metabólicas, como o Souto disse, as pessoas ficam assim, internadas. Presas. Elas ficam presas dentro de um quarto. Então, é difícil você fazer um estudo por meses, né? Como é que você vai deixar meses uma pessoa internada dentro do quarto? Elas vão ficar poucos dias, 7 dias, 14 dias, são absolutamente monitoradas, o que é uma coisa muito boa, mas você vai ter essa questão do tempo que realmente vai ser um fator confundidor e até motivo de crítica, né? Que a gente vai discutir adiante. E aí teve um outro estudo, né, Souto? Ele, no final, eu acho que teve uma questão desse estudo, inclusive, né, que foi essa perda bem pouquinha de gordura, que não foi identificado nem na DEXA, né? Então foi um cálculo estimado, mas que foi tão pequeno, que nem na densitometria de corpo inteiro, que teoricamente seria o método mais preciso para você conseguir identificar essas variações da composição corporal, não foi possível identificar, mas talvez por causa disso, né? Foram poucos dias, então de fato é muito difícil. Eu vi que a Laís Novaes escreveu uma coisinha ali e ela acabou de me lembrar de um recado importante para as pessoas. Ela escreveu aqui, ó, não vejo a hora de chegar dia 23 em Salvador. Pessoal, quem é de Salvador e região, ou enfim, quiser aproveitar um bom motivo para ir visitar Salvador, vai ter um evento presencial, eu vou estar lá junto com a Fernanda Macuco, nós vamos fazer um evento, discutir sobre low carb, sobre estilo de vida, responder as perguntas das pessoas que estão presentes e, claro, autografar os livros. Então, não deixem de dar uma olhadinha
aqui na postagem que eu tenho sobre isso, ou lá no Instagram da Fernanda Macuco, dia 23 de novembro, tá bem? Rodrigo, esse estudo especificamente, estudo pequeno, com poucos pacientes, duração de 6 dias, foi o motivo pelo qual o Taubes brigou com o Peter Attia e brigou com o Kevin Hall, porque ele não conseguiu aguentar a ideia de que uma parte importante da teoria que ele defendia com muito afinco estava efetivamente sendo refutada. E veja, esse estudo não mostrou que low carb não funciona. Ele só sugere que low carb não funciona integralmente pelo motivo que ele achava que deveria funcionar, né? Então, que isso fique de alerta para nós, para a gente não se apaixonar pela própria teoria e que fique de alerta para nós, para não se apaixonar por mecanismos. Por isso que eu sempre digo, mecanismo pavimenta o caminho para o inferno. O mecanismo é legal para postular hipóteses, para fazer estudos, para testar, para tentar explicar uma coisa que a gente já constatou que acontece, mas se apaixonar pelo mecanismo é transformar o mecanismo em dogma, e isso nunca é bom. Verdade. Verdade. E, na verdade, eu acho que talvez o pior ponto de se apaixonar pelo mecanismo são as conclusões absolutamente equivocadas em relação, então, por exemplo, de dieta low carb, você falou do adoçante, mas gera o extremo também, né? Que é o que? Você comer uma batata e achar que você vai ganhar peso porque estimulou a insulina por causa da batata. Ou o oposto, que é, já que gordura não estimula a insulina, eu posso comer gordura à vontade e dessa forma eu não vou engordar. E talvez esse seja um dos principais motivos de pessoas que seguem uma dieta low carb e não conseguem perder peso, né? Porque de fato elas restringem muito o carboidrato, mas elas acabam aumentando muito o consumo de gordura, seja através de gordura adicionada, azeite, óleo de coco, banha, óleo vegetal, manteiga, seja através de receitinhas low carb, que de fato tem pouco carboidrato, mas muita gordura, ou seja, elas fazem uma dieta low carb, mas elas aumentam muito a quantidade de gordura, achando que gordura não estimula a insulina, por isso eu posso comer à vontade, e aí não emagrece. O segundo estudo dessa trinca de estudos do Kevin Hall foi um estudo muito bem bolado, muito interessante, no qual ele fez o seguinte: eu vou fazer 2 dietas, randomizar as pessoas, mais uma vez, um estudo em ala metabólica, completamente controlado, dessa vez com uma duração um pouco maior, de 2 semanas para cada dieta. E aí, nesse estudo, ele formulou 2 dietas que tinham exatamente a mesma proporção de proteína, carboidrato, gordura, fibra, açúcar, tudo igual, com uma diferença. Uma era minimamente processada e a outra era só de alimentos, ou predominantemente de alimentos ultraprocessados. E aí o argumento é, se tudo que importa é se é alto carboidrato ou baixo carboidrato, bem, como a quantidade de carboidrato nas 2 dietas era igual, e de proteína, e fibra, e gordura, e etc., era igual nos 2 grupos, não deveria haver diferença. Mas houve. Né? O grupo, houve uma diferença de 500 calorias a mais no grupo da dieta ultraprocessada, e isso acarretou ganho de peso, mesmo nesse período curto, nas pessoas que foram sorteadas para o grupo dos ultraprocessados e perda de peso no outro grupo. Então, mais uma vez, quando a gente diz que a hipótese carboidrato-insulina é incompleta, ela pode explicar parte do processo, mas ela não explica esse fenômeno. Certamente há o componente o quê? Da hiperpalatabilidade. A palavra complicada que significa assim, ultraprocessado é muito gostoso, é impossível comer um só. Você não come só porque está com fome o bis ou a batata Pringles, entendeu? Você come porque é conveniente, é gostoso, aquilo é fabricado para ser irresistível e a densidade calórica é alta. Nós vamos voltar a esse assunto da densidade calórica no terceiro dos estudos do Kevin Hall, mas o fato é os ultraprocessados tendem a ser mais desidratados, mais concentrados, eles são a quantidade de calorias a cada mordida é maior. Esse estudo particular do ultraprocessado, Souto, se não me falha a memória, os alimentos eram absolutamente iguais em tudo, né? Ele tem um estudo, então, quantidade de carboidrato, fibra, proteína, e nesse estudo especificamente, até a quantidade de calorias por grama era igual.
né, desse ultraprocessado. Ou seja, É verdade. a única diferença nesse estudo especificamente era o grau de processamento, né? E, Rodrigo, eu me lembro que quando você vai ler os métodos nesse estudo, para eles conseguirem que as fibras fossem iguais nos dois grupos, eles tiveram que usar suplemento de fibra em pó. Não tinha como, porque com uma dieta de ultraprocessado, pela própria natureza do processamento, a fibra é pouca. Sim, sim. E aí a gente vem para o terceiro estudo, que eu acho que talvez seja um dos mais interessantes, né? Até pelo resultado da curva de glicemia, insulina, e aí chega nessa parte da densidade energética que o Souto mencionou. Então, o terceiro estudo do Kevin Hall foi o seguinte: vamos comparar, já que houve a crítica, né, de que aquele primeiro estudo lá, o grupo que restringia a gordura era super baixo em gordura, mas o grupo que restringia carboidrato tinha 140 gramas de carboidrato, era 30% de carboidrato. Então, o pessoal criticou e disse assim, não, é injusto com o grupo low carb, ele não é low carb de verdade. Aí vai lá o Kevin Hall e faz um estudo em que um grupo ia ter 10% de carboidrato e o outro grupo ia ter 10% de gordura. Então, assim, um grupo super low carb, outro grupo super low fat. Mas tem um catch. O grupo low fat era baseado em plantas, tá? 75% de carboidratos. E o grupo low carb era baseado em produtos de origem animal. Então tinha carne, tinha ovos, tinha manteiga, todas essas coisas, mas bem baixo em carboidratos. O que aconteceu? Os dois grupos emagreceram, tá? Então, assim, lembra quando a gente comenta, e o estudo ad libitum, tá? Podia comer à vontade. Os dois grupos perderam peso, mas, para surpresa de muita gente, o grupo que restringiu a gordura perdeu um pouco mais de peso, comeu menos calorias. Tá? E quando nós olhamos o que acontece com a insulina e com a glicose nos dois grupos, acontece o que a gente imagina que aconteceria. O grupo que tinha 75% de carboidratos teve níveis mais altos de glicose, níveis mais altos de insulina. Não obstante, eles emagreceram um pouco mais do que o outro. Tá? Então, se a gente acreditasse na versão ingênua da teoria de que a única forma de emagrecer é restringir carboidratos e manter a insulina baixa, bom, estaria refutado. E o que tinha de realmente diferente nesses dois grupos, além das proporções de carboidrato e gordura, é que a dieta de baixa gordura tinha uma densidade calórica que era metade da outra. O que é a densidade calórica? É quantas calorias tem por grama de comida. Né? Então você pode ter uma comida que você come mais volume, mas tem menos calorias, que é o que aconteceu com a dieta essa baseada em plantas. E já a dieta low carb, que foi formulada nesse estudo, tinha o dobro da densidade calórica. Você, por cada grama de comida, tinha o dobro de calorias. Vamos entender bem a sutileza aqui. Ainda assim, comendo comida com o dobro da densidade calórica, o grupo low carb ainda assim emagreceu. Os dois emagreceram. Mas o grupo que tinha densidade calórica mais baixa, o grupo que era pobre em gordura, perdeu um pouco mais de peso. Pessoal, do se ponto de você... vista prático, né, Souto? Seria assim, ó. Se você, os dois grupos, no grupo dieta low carb, se esse grupo come 100 gramas de alimento, digamos assim, ele teria consumido, hipoteticamente, 800 calorias. Enquanto no grupo low fat, 100 gramas de alimento daria 400 calorias. Ou seja, para a mesma quantidade em gramas de peso, você consome o dobro de calorias. É isso, né? É isso aí. Tá? Não obstante, os dois grupos emagreceram. Eu vou sempre repetir isso. Tá? Não está aqui posto se as pessoas emagrecem ou não em low carb. Sim, elas emagrecem. Tá? O que está posto é questionar o mecanismo. Eu botei um gráfico no livro, depois vocês olhem com calma, que mostra o seguinte, o estudo foram só 14 dias, tá? Cada dieta. E vocês veem que as curvas de peso, num primeiro momento, elas se separam, tá? Os dois grupos emagrecendo, mas o grupo que restringiu a gordura emagrecendo um pouco mais rápido. Mas as curvas começam a convergir no final. Elas começam a se dirigir uma em relação à outra. O que sugere que pode ser que leve algumas semanas para as pessoas se adaptarem a low carb e o apetite ser suficientemente inibido. E o que a gente vê nos estudos, como os estudos do David Ludwig, que a gente tratou no episódio anterior aqui da série, é que passadas várias semanas, meses,
isso começa a se tornar muito significativo. Tá? Então, esses 3 estudos do Kevin Hall, eles estão aqui para mostrar que a gente não pode ser dogmático na explicação do mecanismo através do qual a low carb funciona. Os ensaios clínicos randomizados mostram que funciona. Nós vamos ter episódios futuros onde a gente vai entrar nisso, tá? Mas esse estudo eu acho particularmente interessante para aquelas pessoas que estão seguindo uma dieta de baixo carboidrato e que estão com emagrecimento lento ou não estão conseguindo emagrecer. O erro, muitas vezes, pode ser o que o Rodrigo mencionou antes. É achar, bom, a gordura não eleva a insulina, então eu posso comer pilhas de bacon com pedaços de manteiga e botar óleo de coco no meu café, porque é tudo gordura que não eleva a insulina. E aí você vai estar fazendo o quê? Aumentando loucamente a densidade calórica. Cada colherada, um monte de calorias. Então, uma low carb bem formulada, buscando emagrecimento, ela tem que sim procurar alimentos mais pobres em carboidratos, como a gente viu antes, tem que sim ter um pouco mais de proteína, porque a proteína fornece saciedade, a gente tem que dar uma cuidada na densidade calórica. Não é o assunto desse capítulo, mas eu vou dar uma palhinha para vocês, que as 2 coisas em low carb que têm a maior densidade calórica são laticínios gordos e oleaginosas. Sim. E aí, acho que tem uma frase que, quando você termina esses estudos, que é assim, ó, como disse um crítico, a fada da insulina não vai lhe salvar do excesso calórico, mas ela pode sim dar uma boa ajuda. Ou seja, reduzir os carboidratos vai te ajudar a comer menos. Agora, o fato de reduzir não significa que você pode comer tudo em qualquer quantidade e mesmo assim emagrecer. E aí, Souto, o capítulo termina com uma fábula muito interessante que eu acho que traduz bem essa ideia de que a teoria carboidrato-insulina ela não está errada, mas ela é incompleta. E aí acho que seria interessante se você falar como que é essa fábula. Essa fábula é uma fábula, dizem que de origem indiana, e por isso envolve um elefante. E a fábula é o seguinte, vários homens cegos são apresentados àquele animal que eles nunca tinham visto. Tá? Mas eles não enxergam, eles apalpam aquele animal e tentam adivinhar o que é que eles estão vendo. Então tem, eu não vou saber exatamente os detalhes, mas tem um que apalpa a perna do animal e imagina que é um tronco de uma árvore. Tem outro que pega o rabo do animal e acha que é uma corda. Tem outro que pega o marfim do animal, acha que é uma lança. Tem outro que pega a tromba e pensa que é não sei o quê. Então, assim, cada um deles está vendo um pedaço e eles não conseguem imaginar o animal todo. Mas o interessante dessa fábula é o seguinte, nenhum deles está errado. Né? O cara que está vendo a perna do elefante realmente está palpando, vendo, né? Está palpando uma coisa que parece um tronco de uma árvore. E aquilo faz parte do todo que é um elefante. Aquele rabo que parece uma corda faz parte do todo que é um elefante. Então, às vezes, quando a gente tem um assunto complexo, como as várias teorias que explicam por que uma dieta de baixo carboidrato é eficaz na perda de peso, um autor vai dizer assim, é óbvio, essa é uma dieta que funciona porque você restringe açúcar, e açúcar é uma coisa que faz as pessoas comerem mais, eleva a insulina e tal. Tá? Aí vai ter um outro que vai dizer, naturalmente funciona, porque essa é uma dieta em que se come mais proteína, e a proteína sabidamente induz mais saciedade. Aí vai ter um outro que diz, não, é lógico que funciona, porque essa é uma dieta que reduz os alimentos ultraprocessados. Afinal, se é uma dieta baixa em carboidratos, vamos pensar o que que sai. Sai todos os salgadinhos, sai todos os doces, sai o refrigerante com açúcar, sai os alimentos que são... O grosso dos ultraprocessados são alimentos ricos em carboidratos, e as pessoas vão comer menos. Aí tem um outro que diz assim, não, essa é uma dieta que funciona porque ela é mais parecida com aquela com a qual o ser humano evoluiu, e a dieta paleolítica sugere que se você comer uma dieta alinhada com o que o ser humano comia durante a evolução, isso vai trazer bons resultados. E aí, o que eu comento é que todas essas explicações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas nenhuma delas é verdadeira isoladamente. A gente tem que ter a capacidade de aproveitar o que cada teoria nos oferece de melhor para fins da gente formular o que vai ser melhor para cada pessoa, para cada paciente.
Então, o equívoco é a gente se apaixonar por um pedacinho da teoria e se convencer que aquele animal ali é só uma corda, ou que aquele animal ali é só um tronco de uma árvore, quando na realidade é um elefante. Então, eu me lembro que tinha outros exemplos dessa fábula que eu fiz Eu acho que comparações. Tem lá o tem um William Davis, né, do Barriga de Trigo, ele diria assim, uma dieta sem baixo carboidrato é uma dieta sem trigo, e o trigo é o problema. Né? e acho que vão ter aquelas pessoas que vão falar, uma dieta low carb funciona só porque você faz déficit calórico, né? Que é o que a gente vê Sim, essa é muito engraçada, porque a gente já falou isso várias vezes aqui para vocês, mas seria a mesma coisa que eu dizer que, sim, uma pessoa ela só enriqueceu porque ela ganhou mais do que ela gastou. Isso é óbvio, mas isso não explica nada, né? Isso é simples. Enriquecer e gastar menos do que se ganha são sinônimos. É a mesma coisa dita de formas diferentes. Emagrecer e gastar menos calorias do que se come é a mesma coisa. Não é, vamos dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então não é algo que tem um potencial explicativo. É óbvio que a pessoa em low carb vai comer menos calorias. A questão é, será que ela está comendo menos calorias porque tem mais proteína? Será que ela está comendo menos calorias porque com a insulina mais baixa ela usa a própria gordura com mais facilidade, portanto tem menos fome? E todas essas outras explicações. E o que esse capítulo quer sugerir para o leitor é que nenhuma dessas explicações é excludente e elas provavelmente, cada uma delas explica parte do fenômeno. Mas tem um detalhe interessante que acho que passou despercebido para muita gente quando leu lá os estudos, esses 3 estudos do Kevin Hall. Porque se a gente olhar naquele estudo que comparava a dieta de muito baixo carboidrato com a dieta de muito baixa gordura, que tinha diferentes densidades calóricas, uma coisa interessante é que o grupo que fazia low carb, ele tinha um gasto calórico, o organismo gastava menos calorias do que o outro, da ordem de 150 calorias a menos por dia. E vocês vão lembrar, ou quem não lembrar, assista de novo lá o episódio número 3 aqui, que a gente comentou o estudo do David Ludwig, que durou 5 meses com a dieta fornecida pelo estudo super bem feito, que as pessoas que comiam menos carboidrato, elas podiam comer 250 calorias a mais sem ganhar o peso de volta. E isso é essencialmente explicado pela teoria carboidrato-insulina. Então, veja, a teoria carboidrato-insulina não está morta. Ela explica um pedaço da coisa, mas ela sozinha não explica o fenômeno. E se a gente ficar fixado só na história da teoria carboidrato-insulina, que relembrando carboidrato aumenta a sua glicose, que aumenta a sua insulina, que acumula gordura. Então, quando você restringe o carboidrato, a insulina reduz, você emagrece. Se a gente se fixar só nisso, a gente perde toda essa riqueza de outras explicações, que evitar ultraprocessados é bom, que comer mais proteína é bom, mas a gente periga cometer equívocos, do tipo, cuidar para não comer muita proteína porque pode levar a insulina, isso é besteira, né? Ou então ficar preocupadíssimo porque o gosto doce pode estimular um pouquinho a secreção de insulina pelo pâncreas e, nossa, isso vai acabar com a minha dieta ou com os efeitos do jejum. Que isso não é uma coisa baseada em evidências, tá, pessoal? São elevações minúsculas da insulina que não tem nenhum impacto. A gente já viu aqui que, inclusive, elevações grandes de insulina, como das proteínas, não atrapalham. Solto. Então, ó, só para terminar, lembrando, né, para quem ainda não comprou ou não leu o livro, então esse é o livro, Uma Dieta Além da Moda. A série Além da Moda, a ideia é a gente discutir um capítulo por live, por capítulo, reforçando o evento em Salvador que vai ter, então pode entrar no Instagram, na bio do Souto e da Fernanda Macuco para você adquirir o ingresso. Eu acho que para quem tiver disponibilidade aí no final de semana, o Souto, durante essa semana, participou do podcast do Bem-Estar da Globo, e falando também sobre dieta low carb, e ficou um podcast muito bacana. Eu acho que ele aborda vários pontos aí que são muito interessantes e relevantes sobre a dieta low carb, então é só procurar podcast do Bem-Estar da Rede Globo. Eu acho que vale a pena escutar e encaminhar para os amigos, porque ficou muito bom. E no nosso próximo capítulo, vou ser meio até repetitivo, porque eu comecei esse capítulo falando que era o capítulo mais legal, mas o próximo capítulo, de fato, é muito relevante, porque eu acho que traz um conceito
que muitas pessoas que, inclusive, seguem o Souto há mais tempo, ainda não conhecem, que é essa questão da relação proteína-energia, a importância do alavancamento proteico no nosso consumo calórico. E o nome do capítulo é A Proteína como Freio do Apetite. Então, no próximo capítulo, a gente vai discutir mais a fundo a importância da proteína no emagrecimento. Pessoal, agradeço mais uma vez a participação de vocês, agradeço como sempre muito ao Rodrigo, que tem tido a paciência de fazer esses episódios capítulo por capítulo, e a gente vai seguir, tem muita conversa pela frente, e esses episódios também ficam como episódios extras do podcast Comida Sem Filtro, para quem prefere escutar em áudio. Muito bom. Boa tarde. Obrigado, Souto, pelo privilégio de poder fazer esses capítulos com você. Boa tarde, pessoal. Obrigado, bom sábado a todos.